Bom dia, cidadãos de Corporate City. Se você acessou o nosso canal, é porque você acaba de se tornar o mais novo herói da sua empresa. Aqui quem vos fala é o Super Fórmula. Eu sou um herói que vai te fornecer as dicas sobre o grande poder que o Excel tem para te oferecer. Bom, nessa nossa primeira aula eu quero falar um pouco para vocês sobre a função SI, a poderosa função SI, que traz uma série de recursos a qual nós podemos utilizar nas nossas planilhas eletrônicas. Bom, a função SI é uma função condicional, ou seja, ela vai te fornecer um resultado baseado em uma condição. É muito fácil entender como a função SI funciona. Você fornece uma condição, como eu já falei, ela é uma função condicional, e aí a partir dessa condição o Excel vai processar os dados que você está informando. Posteriormente ele vai te dar um resultado caso a sua condição seja verdadeira e outro resultado caso a sua condição seja falsa. Mas super fórmula, como assim? Eu não entendi. Simples. Hoje, quando você acordou e olhou pela janela, você pode ter pensado assim: se estiver chovendo, eu vou ter que trabalhar de carro. Se estiver fazendo sol, eu posso ir de moto. Você acabou de criar uma condição. A sua condicional é o tempo. E baseado no tempo, você tem duas respostas. O seu valor verdadeiro, ou seja, se estiver chovendo for uma condição verdadeira, a sua resposta vai ser vou de carro. Se a sua resposta for falsa, ou seja, se a sua condicional tempo não estiver chovendo, você vai de moto. Então, vamos para a prática. Se você digitar o sinal de igual no Excel, ele já automaticamente interpreta que você está inserindo uma fórmula. Então, todas as demais ferramentas do Excel de formatação, de bordas, de cores, de estilos, tudo isso é desabilitado e ele volta a atenção somente para esse local que é a sua barra de fórmulas. Então, vamos construir essa fórmula. Você vai digitar a palavrinha SI, aquele famoso SI que você já escutava desde a sua infância, quando sua mãe falava: menino, se você me desobedecer, você não vai ganhar Kinder Ovo. Beleza, você já aprendeu desde cedo a trabalhar com condições. Não vai ser diferente aqui no Excel. Se você digitar a função SI e apertar o Tab, ele te pede três informações. Uma delas é o teste lógico, um valor se verdadeiro e um valor se falso. Então vamos lá. Bom, então vamos fornecer os dados. Primeiro, nós temos que clicar numa célula onde nós vamos entrar com a informação do tempo, sol ou chuva. Ok. Essa célula, se for igual a sol, nós temos que inserir a palavra sol entre aspas, porque trata-se de um texto. Se A1 for igual a sol, significa que eu vou de moto. Ok. Caso contrário, se a célula 1 não tiver a palavra sol, é porque está chovendo. Então, consequentemente, eu vou de carro. Fecho parênteses e aperto Enter. Então, ele está fazendo uma pequena correção aqui na minha fórmula, porque eu esqueci das aspas. Isso já funciona como uma dica, eu fiz isso de propósito, porque o Excel é um software extremamente inteligente, então, ocasionalmente, ele pode te dar algumas fórmulas, algumas dicas para corrigir sua fórmula. Vou aceitar a correção. Então, automaticamente ele retornou a palavra carro. Oh, mas por quê? Porque eu ainda não informei nessa célula se está fazendo sol ou chuva.
Então automaticamente ele retorna a informação do campo falso, porque essa célula ainda não é igual à palavra sol. Posteriormente nós vamos fazer alguns outros tutoriais com tratamentos de erro. Ok, acordei, olhei na janela, está fazendo sol. O que aconteceu? Vamos de moto. Uau! Mas infelizmente eu cheguei na janela, olhei e está chovendo. O que acontece? Eu vou de carro. Ótimo! Então, esse exemplo foi só para a gente ter uma noção de como a função trabalha. Vamos aplicar isso na prática. No nosso tutorial, que hoje está aqui no Excel Herói, né? Isso aqui já é o endereço para vocês nos acompanharem, www.excelherói.com.br. Você vai poder conferir o nosso tutorial Super Fórmula, sou eu, desmistifica a função si. Então, nesse tutorial, nós nos deparamos aqui com a nossa amiga Emily, que é uma executiva bem-sucedida que precisa tomar uma decisão. Mas essa decisão será tomada muitas vezes. Como analisar tantas hipóteses e tantos dados simultaneamente? O vilão prazo está assombrando como vencê-lo, ou seja, ela precisa entregar essa planilha rapidamente e tem milhares de dados para tratar. Super Fórmula, o nosso herói, vai salvar o dia mais uma vez utilizando a função si. Então aqui está o nosso argumento. Nós vamos utilizar esse argumento aqui para construir a nossa fórmula. Está aqui a nossa tabela, do mesmo jeitinho do tutorial. Temos aqui alguns contratos, né? A nossa planilha tem milhares de informações, mas aqui nós resumimos apenas em 10 para construir esse exemplo. No campo responsável, nós temos que informar qual o gestor que vai cuidar desse contrato, e essa responsabilidade vai variar de acordo com o valor. Então, se, mais uma vez, F2 no nosso exemplo anterior era a condicional tempo, agora o nosso condicional é, na verdade, o valor do contrato. Aqui está F2, porque provavelmente no tutorial anterior essa tabela foi construída um pouco mais à frente. Para não ficar diferente, a gente pode inserir algumas linhas para não ter diferença aqui na nossa forma. Então vamos lá. Vamos entender primeiro o nosso problema. Se F2, entenda-se valor do contrato, for maior do que R$100.000, o gestor será Humberto. Caso contrário, eu tenho uma nova condição. Então nós podemos inserir dentro de uma função si uma outra função si. É o que nós chamamos de função aninhada. Beleza. Se o valor do contrato for maior ou igual a R$50.000, a responsável será a Valdira Nilda. Caso contrário, os demais contratos, ou seja, valores inferiores a R$50.000, vão ser administrados pelo Tatagiba. Beleza? Vamos para a prática. Então, se o valor do contrato for maior ou igual a 10, maior ou igual a 10.000, ponto e vírgula. Super Fórmula, por que você não colocou as aspas? Porque agora nós não estamos tratando de um texto e sim de um número, ok? Agora sim nós vamos usar aspas. Se F2 for maior ou igual a 10.000, Humberto será o nosso gestor. Ponto e vírgula. Tenho mais alguma condição? Sim. Então vou inserir uma nova função si. Se o valor do contrato for maior ou igual a 50.000, então faltou um zero aqui porque não é 10, é 100. Se o F2 for maior ou igual a 50.000, ponto e vírgula, Valdir Nilda vai ser a nossa gestora. Ponto e vírgula. Tenho mais alguma condição? Não, apenas uma consequência. Se o valor do contrato não for maior do que 100.000, nem tampouco for maior do que 50.000, então ele só pode ser menor do que 50.000. Nosso gestor vai ser o Tatagiba. Vamos inserir o nome do Tatagiba.
pressionar a tecla Enter. Se eu apertar o Enter nesse momento, ele vai me indagar sobre uma possível correção na minha fórmula, porque eu abri 2 parênteses e não fechei aqui no final. Vamos testar. Então, como eu falei, encontramos o erro na fórmula e tentamos corrigir para a mesma fórmula com os 2 parênteses no final. Você aceita? Sim. Então, ele já retorna a palavra Valdir Enilda. Vamos ver se está certo. Valdir Enilda administra contratos maiores que 50 mil, mas que não são maiores que 100. Então, 55.800 está dentro da faixa de administração da Valdir Enilda. Nós podemos ir aqui e puxar essa fórmula para os demais itens. Então, o segundo item, o contrato de Vitória, tem o valor de 13.890, ele é menor do que 50 mil, então vai ser administrado pelo Tatagiba. O terceiro contrato segue a mesma lógica, também é do Tatagiba. O contrato de São Paulo tem um valor de 186 mil, está além da administração do Tatagiba e além da administração da Valdir Enilda. Então só sobrou Humberto. Humberto vai administrar esse contrato. E assim segue a lógica para os demais itens. Imagina aí que a nossa amiga Emily, nossa amiga aqui do tutorial, tivesse que analisar uma planilha com 30 mil contratos. Ela teria que distribuir essas tarefas uma a uma, mas com a ajuda do nosso super fórmula, rapidamente essas decisões foram tomadas. A partir daqui nós podemos criar gráficos, podemos criar uma série de coisas que nós vamos abordar num segundo momento. Apenas como bônus, segue aqui uma palhinha de um gráfico que ficaria interessante. Os contratos que estão sendo administrados pelos nossos colaboradores, vamos ver aqui como ficaria. Olha só, então se nós fizéssemos um ranking, São Paulo e Fortaleza são as cidades com os maiores contratos. Num outro momento eu vou mostrar a mágica que eu fiz para criar esse gráfico aqui tão rapidamente. Um abraço aí, galera. Acompanhem os nossos tutoriais aí no nosso site www.excelherói.com.br. Nós estamos preparando aí um conteúdo bem legal, com videoaulas, com cursos online, muitas coisas legais aí para compartilhar com vocês. E esses tutoriais vocês podem encontrar aqui no link Corporate City Blog. Valeu, abração galera e até a próxima.